Você sabe como é um dos lagos mais perigosos e assustadores dos Estados Unidos? Vamos dar uma olhada? Esse grande lago é cheio de água azul que reflete os raios do sol. Densos matagais de carvalhos e outras árvores cercam esse lugar pitoresco. Mais de 150 pequenas ilhas, que são os topos de colinas, despontam da superfície. As pessoas vêm aqui para nadar e jogar frisbee, passear de barco e sentar tranquilamente na areia. Nada perigoso, certo? Mas se você mergulhar com equipamento de mergulho e começar a explorar o fundo do lago, vai ver que ele esconde redes de pesca antigas, barcos afundados e quebrados, destroços de casas e até túmulos. Se você for à biblioteca local e começar a pesquisar a história desse lugar, vai descobrir que muitas pessoas foram expulsas da área contra a própria vontade. Você vai aprender que houve conflitos terríveis entre os moradores daqui. Você vai entender que a imagem idílica esconde um drama terrível e centenas de destinos trágicos. Este é o Lago Sidney Lanier, que fica no norte da Geórgia. Ele recebeu o nome do escritor Sidney Lanier, que criou o poema Song of the Chattahoochee, dedicado ao rio que alimenta o lago. Apesar da vista bonita, este não é um corpo d'água natural. Sidney Lanier é um lago artificial criado em 1956 para combater as enchentes causadas pelo rio, fornecer água potável para a população e energia hidrelétrica. Um lugar perfeito para histórias assustadoras que costumam acontecer em pequenas cidades americanas. Antes da criação do lago, cerca de 700 famílias habitavam este local. Elas formavam a típica vila tranquila, com fazendas, casas, igrejas, moinhos e um cemitério. Mas quando o estado decidiu criar um lago aqui, as autoridades forçaram as pessoas a deixarem suas casas. Os moradores viviam aqui com suas famílias há gerações e então tiveram que ir embora. A maioria dos prédios foi removida, mas o cemitério ficou intacto. Os túmulos ainda estão lá no fundo, enquanto as pessoas na superfície nadam e se divertem. 200 anos antes do lago aparecer, a tribo Cherokee vivia neste lugar. Na década de 1830, eles também foram expulsos de seu território. Então, na primeira metade do século XX, houve um grande conflito entre os moradores locais. Os motivos desses conflitos são bem assustadores, então não vamos nos aprofundar neles. Mas é importante destacar que mais de 1.000 pessoas se feriram nesse conflito e foram obrigadas a deixar suas casas. Então temos um lugar onde episódios trágicos aconteceram 3 vezes e onde muitas pessoas se machucaram ao longo da história. Claro, não há nenhuma evidência científica de que esses eventos tenham tido algum efeito no lago. Mas se falarmos do plano espiritual ou kármico, aí tire suas próprias conclusões. O Lago Lanier é considerado um dos lagos mais perigosos da história. 500 pessoas se afogaram ou desapareceram aqui desde 1956 e quase 200 desde 1994. Cerca de 11 milhões de turistas visitam as margens do lago todos os anos. Mais ou menos o mesmo número de pessoas visitam o Museu do Louvre em Paris. Mas não pensa que os acidentes acontecem aqui só porque tem gente demais. Algumas dezenas de milhas a oeste há outro lago popular, o Altoona, e o mesmo número de turistas vai para lá todo ano. Mas lá acontecem quase 3 vezes menos acidentes. Por algum motivo, as pessoas se afogam no Lago Lanier e lanchas frequentemente colidem. Não é épocas do ano com mais ou menos acidentes. Então a causa dessas tragédias pode estar escondida debaixo d'água. Muitos barcos afundados, redes de pesca, vilarejos submersos e túmulos estão no fundo. Talvez, quando alguém mergulha aqui, acabe se enroscando nas redes, preso entre destroços ou batendo em pedras. Lanchas podem não perceber turistas passando em colchões infláveis e acaba batendo neles. A água do lago não é muito transparente, o que dificulta as buscas pelos desaparecidos. E ainda tem a lenda de que espíritos habitam esse lago. Os moradores falam sobre fantasmas que saem dos túmulos e tentam puxar os vivos para debaixo d'água. Outros contam histórias sobre 27 fantasmas de pessoas que se afogaram no lago ao longo dos anos, mas cujos corpos nunca foram encontrados. Mas a lenda mais assustadora provavelmente é a da Dama do Lago. Em 1958, 2 amigas, Della Mae Parker Young e Susie Roberts, entraram em seu carro.
Elas foram até o posto de gasolina, abasteceram o carro, não pagaram pelo combustível e foram pro lago. A noite começou divertida, mas acabou se tornando terrível. As garotas caíram da ponte enquanto atravessavam o lago e desapareceram. Durante um ano inteiro, ninguém soube o que tinha acontecido com elas, mas as pessoas achavam que o lago as havia levado. Um dia, um pescador local foi ao lago pescar e, de repente, notou um corpo com um vestido azul boiando perto da ponte. O corpo estava mal preservado, então o exame não conseguiu determinar a identidade da pessoa. Mas muitos moradores tinham certeza de que o corpo era de Parker Young. Algumas pessoas viram naquele dia que ela pegou esse vestido emprestado de Roberts e o vestiu. Mas onde estava a outra garota e por que não havia nenhum carro? Algumas décadas depois, em 1990, as autoridades descobriram um antigo Ford Sedan no fundo do lago. Eles retiraram o carro e encontraram o corpo de Susie Roberts dentro dele. Depois dessa tragédia, os moradores começaram a contar histórias assustadoras sobre como uma Parker Young transparente, vestida de azul, agarra as pessoas pelas roupas e tenta arrastá-las para dentro da água. Então, o que temos agora? 3 eventos terríveis aconteceram neste lago nos últimos 200 anos, afetando milhares de pessoas. Existe um antigo cemitério no fundo do lago que as autoridades decidiram não remover. 2 garotas se afogaram lá. À primeira vista, esses eventos não têm relação com os acidentes modernos, mas, sinceramente, todos nós sentimos e entendemos essa conexão por dentro. Lugares com uma energia tão pesada e um passado assim podem influenciar o presente. Alguns céticos vão discordar disso, mas sejamos honestos, dificilmente alguém compraria uma casa onde algo terrível e trágico aconteceu. Hoje, o Lago Lanier está mais popular do que nunca. Milhões de turistas, vistas lindas e piqueniques. Nada suspeito, mas ainda assim é bom ter cuidado. É só abrir a internet e ler sobre os acidentes que acontecem lá. Aquelas pessoas desaparecidas não esperavam que suas férias se transformassem em tragédia, então fique muito atento se decidir até lá. Agora, vamos terminar nosso vídeo com algo misterioso, mas mais animado. Que tal o lago que desaparece na Irlanda do Norte? Você vai lá, nada, tira fotos iradas e decide voltar para fazer um piquenique com seus amigos. No dia seguinte, você volta com a galera, mas olha só, não tem lago nenhum. Sumiu. Seus amigos ficam muito bravos. Eles vieram de longe só por causa de uma pegadinha boba. Você começa a achar que tá ficando maluco. Calma, respira. Tá tudo certo com você. O lago existia, sim. Na verdade, ele ainda tá lá. Ele só tem uma peculiaridade geológica curiosa. 3 riachos alimentam esse lago, mas nenhum deles consegue escoar para fora. O lago enche rapidinho. E aí, quando chega a um certo ponto, simplesmente escoa como a água de uma descarga. Existem fendas no fundo do lago que ficam entupidas com turfa e detritos. Elas funcionam como tampões de banheira. Mas quando tem água demais, esses tampões se soltam e o lago vai para debaixo da terra. Então relaxe e volte aqui outro dia, quando o lago estiver enchendo de novo. A estrada que leva ao lago é um pouco elevada do chão para que as pessoas possam caminhar por ela. Antes, essa estrada ficava submersa e depois reaparecia. E não se assuste se, numa noite, você viu uma velha carruagem puxada por cavalos nessa estrada. Ela realmente parece assustadora e sinistra. A lenda diz que, há mais de 100 anos, uma carruagem com cavalos estava atravessando esse lago quando o nível da água estava alto. A carruagem afundou, e desde então os moradores contam histórias assustadoras sobre o fantasma. Os cientistas finalmente resolveram o mistério do monstro do Lago Ness. Aqui está o spoiler. Você está pronto? Não é um monstro de verdade. Provavelmente é um dinossauro que sobreviveu ao longo dos tempos, ou apenas um monte de detritos flutuando na água. Graças a muitas descobertas sobre a criatura do Lago Ness, temos provas de outra história para contar a você. Era o ano de 1933, quando um homem chamado George Spicer e sua esposa estavam dirigindo ao longo das margens do Lago Ness. Foi quando viram algo enorme com um pescoço comprido atravessando a estrada. Parecia uma criatura vinda diretamente da era pré-histórica, uma fera semelhante a um dinossauro, diferente de tudo que eles já haviam visto. Esse foi o momento em que as teorias sobre o monstro do Lago Ness começaram a se espalhar como fogo.
Um dos mais famosos avistamentos do monstro do Lago Ness ocorreu apenas um ano depois, em 1934, quando um homem tirou uma fotografia que se tornou a imagem mais conhecida de Nessie. Esse é o apelido que lhe foi dado. De qualquer forma, a foto conhecida como fotografia do cirurgião mostrava uma criatura de pescoço longo saindo da água e durante anos convenceu as pessoas de que o monstro era real. Porém, anos depois, a verdade veio à tona. Um dos homens que ajudou a tirar a foto confessou que tudo não passava de uma farsa. Afinal, a foto havia sido encenada. Quando a foto foi publicada, ela havia sido significativamente cortada. Isso fez com que o animal na foto parecesse muito maior do que na vida real, alimentando as teorias de que o monstro do Lago Ness de fato existia. Na década de 1960 ocorreu uma das primeiras grandes tentativas científicas de investigar o mistério do monstro do Lago Ness. Uma equipe de pesquisa levou equipamentos de sonar para o lago e passou horas examinando as águas em busca de evidências de grandes criaturas. O que eles encontraram foi intrigante. Eles registraram vários objetos se movendo nas profundezas do loch, ou lago, sem nenhuma explicação clara sobre o que era. Embora a equipe não tenha conseguido capturar nada definitivo, esse avistamento ajudou a alimentar a crença de que havia de fato algo enorme vivendo no Loch Ness. Depois disso, as pesquisas sobre o mistério do monstro do Lago Ness continuaram surgindo. Em 1972, com a ajuda de fotografias subaquáticas, alguns pesquisadores conseguiram capturar imagens estranhas, o que deu esperanças às pessoas por um minuto. Mas a verdade é que essa pesquisa inicial sobre o monstro do Lago Ness estava longe de ser conclusiva. É claro que nem todo mundo acreditou nas teorias místico-mágicas sobre o monstro do Lago Ness. A primeira teoria, de um professor de zoologia da Universidade de Oxford, deixou claro que o monstro é uma impossibilidade biológica. Ei, meu pediatra também disse isso sobre mim. Enquanto isso, ele diz que nunca foram encontrados restos de esqueletos na região. Além disso, nenhum pescador jamais pegou algo parecido com a criatura em suas redes de pesca. Para ele, isso serve como prova de que a criatura simplesmente não pode ser real. Quando se trata das famosas fotos do monstro do Lago Ness como prova, isso é muito simples. O professor oferece uma explicação mais realista. Ele argumenta que essas imagens estão mostrando detritos flutuantes ou pássaros, como corvos marinhos, que têm pescoços longos e frequentemente parecem estar baixos na água. Quando as pessoas refutam sua sugestão, ele nos leva de volta à psicologia humana e explica que as pessoas geralmente cometem erros e julgam mal o tamanho das coisas, especialmente quando apenas têm um vislumbre do objeto, e ainda mais quando esperam ver algo específico. Agora, muitas dessas supostas fotos retratam um animal com pescoço longo e cabeça pequena, o que levou alguns a acreditar que o que estão vendo é um plesiosauro, um réptil marinho gigante que viveu há 215 milhões de anos e desapareceu com os dinossauros. A ideia de um plesiosauro ter sobrevivido todos esses anos é uma teoria que existe desde os primeiros avistamentos da criatura. Mas esse pesquisador não está acreditando nisso. Ele explica que não foram encontrados fósseis de plesiosauros na região que datem de mais de 66 milhões de anos atrás. A ideia de uma criatura pré-histórica ainda à espreita nas águas do Loch Ness simplesmente não se sustenta cientificamente. Há também a teoria número 2, de um naturalista britânico que passou mais de 50 anos investigando o fenômeno do monstro do Lago Ness. Sua conclusão é um pouco menos dramática. Ele acredita que a maioria das pessoas que relatam avistamentos de criaturas de pescoço longo está identificando erroneamente outros animais. Ele sugere que as pessoas pensam que estão vendo uma serpente marinha. Relatos de avistamentos do monstro do Lago Ness existem desde o século VI d.C., muito antes de se destilar o uísque escocês ou outras explicações. Os primeiros relatos sobre essas serpentes marinhas descrevem grandes criaturas com corpos longos semelhantes a cobras e várias corcovas. Alguns dizem que as criaturas eram tão grandes quanto barcos, e muitos juraram ter visto algo nadando nas águas. Muitos desses primeiros avistamentos de serpentes marinhas podem ter sido mal entendidos ou exageros de animais normais no lago, como peixes grandes ou até mesmo pássaros nadando. Poderiam ser enguias grandes, conhecidas por viverem no Loch Ness. Essas enguias, especialmente quando estão em movimento, podem ter dado a impressão de uma criatura longa e ondulante na água. As pessoas que viram essas enguias à distância, especialmente em condições de pouca luz ou neblina, podem tê-las confundido com algo muito mais misterioso. A teoria número 3 diz outra coisa. Nessie é apenas uma série de ondas estacionárias. Isso acontece quando dois barcos se movem em direções opostas, criando uma grande protuberância na água, que à distância pode parecer uma criatura. Os entusiastas do Loch Ness até mostraram como isso funciona com imagens de Fort Augustus, onde um rio encontra o Loch Ness.
Esses entusiastas tinham grandes planos de usar drones com câmeras infravermelhas e microfones subaquáticos especiais para pesquisar o lago. O Loch Ness é enorme, com cerca de 37 quilômetros de extensão e mais de 213 metros de profundidade. Por isso, eles achavam que precisavam de drones e câmeras de infravermelho para acabar com essa discussão. Mas, apesar de tudo, eles não encontraram Nessie. Mas não é apenas o monstro do Lago Ness que carece de explicação científica. Também houve muitos avistamentos de Yetis e Sasquatches que ninguém consegue explicar. As pessoas fizeram filmes, sonhando em descobrir a verdade sobre essas criaturas. Mas, de acordo com pesquisas e evidências recentes, parece improvável que algum dia encontremos provas definitivas de sua existência. A ciência diz que eles podem explicar os avistamentos de Squatch. E é assim. Os biólogos que estudam a vida selvagem usando armadilhas fotográficas, que são instaladas em áreas remotas para capturar imagens de animais que passam, há muito tempo tentam encontrar espécies esquivas. Essas câmeras detectam movimentos e tiram fotos, fornecendo dados valiosos sobre a biodiversidade de diferentes ecossistemas. À medida que as armadilhas fotográficas coletam mais fotos ao longo do tempo, o número de espécies registradas aumenta. Entretanto, depois de algum tempo, o número atinge um patamar, sugerindo que nenhuma nova espécie está sendo detectada. Embora seja impossível afirmar com 100% de certeza, os pesquisadores dizem que após uma implementação significativa de câmeras, é seguro dizer que a probabilidade de descobrir novas espécies, especialmente as grandes como o pé grande ou o Yeti, cai significativamente. Estudos com armadilhas fotográficas vêm sendo realizados há anos em regiões onde há rumores de que essas criaturas vivem, mas até agora nenhuma evidência conclusiva apareceu. Em vez disso, a suposta prova do pé grande ou do Yeti geralmente vem de fotos borradas ou vídeos trêmulos feitos por pessoas que afirmam tê-los encontrado. A compreensão científica da biologia também torna a existência do Bigfoot altamente improvável. Muitas vezes descrito como um grande macaco, o pé grande teria que ter se desenvolvido na América do Norte. Entretanto, os grandes símios evoluíram na África, e o único grande símio que chegou às Américas foi o Homo sapiens, cujos ancestrais cruzaram o Estreito de Bering há apenas 16 mil anos. Esse tempo é muito curto para que uma nova espécie como o pé grande tenha se desenvolvido. Embora possa ser decepcionante para esses entusiastas de criaturas misteriosas, as evidências científicas apontam firmemente para a conclusão de que criaturas como o pé grande e o Yeti são mais fantasia do que realidade. Após décadas de extensa pesquisa científica, é seguro dizer que sim, a ciência resolveu o mistério do monstro do Lago Ness e que ele é pura ficção. O que você acha? Você está caminhando ao longo de um deserto quente sob um sol escaldante. Seus suprimentos acabaram. Não há mais água. Você sonha com chuva, mas não há nuvens no céu. A cada passo, perde mais e mais força e cai. Então percebe um pequeno lago nas proximidades. Será água de verdade ou apenas uma miragem? Sem conseguir se levantar, rasteja até lá. A água está se aproximando a cada minuto, mas não porque você está se movendo em direção a ela. É ela que está vindo. Em poucos minutos, a área alagada aumenta. Agora você já está nela. Um pequeno lago se formou com 18 metros de profundidade, no local onde ficava uma parte desértica. Esse evento real aconteceu em 2014, no deserto da Tunísia. Ninguém sabe exatamente em que dia o lago apareceu, já que essa parte do sul da Tunísia é escassamente povoada. No início, os pastores que passavam viram o lago e não acreditaram em seus olhos. Nas horas seguintes, centenas de moradores locais foram correndo para lá. Eles começaram a nadar, pulando na água das rochas circundantes. Mas alguns dias depois, algo estranho aconteceu com o corpo de água. No início, ele tinha uma cor cristalina, azul turquesa, mas depois ficou verde escuro. As pessoas não deram importância a isso e continuaram nadando, mas não deveriam. Os cientistas e geólogos chegaram e anunciaram imediatamente que não era seguro nadar ali. A água verde lamacenta significa que o lago está estagnado. Não é refrescado, não é alimentado por nascentes subterrâneas. Agora, está cheio de algas e muitas bactérias nocivas que podem causar doenças graves. Descobriu-se também que essa região da Tunísia está cheia de enormes depósitos de fosfato, substância que pode se desintegrar e deixar vestígios radioativos. O lago pode ser cancerígeno, tóxico e perigoso para qualquer organismo vivo. Mas as pessoas não se preocuparam muito com isso. Elas andam no meio do deserto enquanto o sol aquece o ar a 40 graus. É improvável que a maioria se recuse a pular em uma água fria, apesar dos avisos dos cientistas. Até agora, ninguém sabe exatamente o motivo do surgimento do lago. Alguns pesquisadores acreditam que se formou por causa das fortes chuvas.
Ele é cercado por rochas e está localizado dentro de um cânion. A água pode ter se acumulado após cada tempestade. Alguns geólogos acham que resultou de um terremoto. Uma pequena atividade sísmica provocou a ruptura da rocha terrestre acima do lençol freático. E através deste buraco toda a água espirrou. Se essa teoria estiver correta, então o lago pode ser puxado de volta para o subsolo por rachaduras. Isso é o mesmo que quando você puxa a tampa do ralo de drenagem em uma banheira cheia. Qualquer pequeno terremoto é como puxar um plugue para fora. Portanto, se estiver em um desses lugares, não nade em um lago radioativo. Vamos para a região do Caribe. Em uma das ilhas paradisíacas, em meio ao mar azul claro, pode ser encontrado um lago único. É possível nem notá-lo imediatamente. Todo o território pode parecer uma enorme plataforma de concreto, mas o principal é não pisar em sua superfície. O Lago Pitt é cheio não de água, mas de asfalto líquido. É o maior depósito de asfalto do mundo. O vapor está vindo de todo o lago, pois está quente. A profundidade é de 75 metros. Um Boeing inteiro de passageiros poderia caber lá em uma posição vertical. O lago não é totalmente estudado, mas os cientistas acreditam que há uma falha profunda na crosta terrestre abaixo dele. Uma enorme quantidade de óleo escoa através dela, passa por vários compostos químicos e o transforma no asfalto. De acordo com estimativas aproximadas, há cerca de 10 milhões de toneladas de material quente dentro deste lugar. Teoricamente, nenhuma vida pode existir em tais condições, mas os cientistas descobriram uma colônia de micróbios. De alguma forma, essas criaturas aprenderam a sobreviver ali. Isso também sugere que a vida fora do nosso planeta pode existir. A maior lua de Saturno, Titã, tem muitos lagos de hidrocarbonetos na superfície. E se as formas mais simples de vida apareceram entre 1 milhão de toneladas de asfalto fundido aqui na Terra, então nada as impede de surgir em Titã. Vamos para a Indonésia, para a ilha de Java. Para ver o próximo fenômeno é preciso escalar um grande vulcão, que está coberto de grama e árvores, mas não parece estar dormindo. A fumaça está saindo da boca. Você sobe até o topo e vê um lago claro em vez de magma fervente. O céu azul se reflete em uma superfície azul turquesa brilhante, mas não tente pular lá. A água está cheia de ácido. O magma dentro dos vulcões vem das entranhas profundas da crosta terrestre. Este líquido incandescente consiste em muitos metais fundidos e compostos químicos, e o lago está repleto de partículas desses metais. Além disso, o vulcão emite gases de dióxido de enxofre. Quando combinados com metais, formam uma bela cor turquesa. À noite é ainda mais bonito. Em alguns locais, muito enxofre está concentrado. Esses acúmulos saem do lago e entram em contato com o ar. Quando isso acontece, tudo ao redor explode em uma chama azul brilhante. É seguro observar isso a uma certa distância, mas não chegue muito perto. Nas proximidades, na mesma ilha, há outro lago ácido, que também libera gases sulfurosos no ar, que são facilmente inflamados quando em contato com o oxigênio. E quando isso ocorre, explodem em uma chama elétrica azul brilhante. É difícil ver durante o dia. À noite, dá para observar esses flashes de longe. Nossa próxima localização é a Austrália. Você liga o drone bem acima da área florestal. Entre as florestas verdes densas, pode ver uma mancha rosa brilhante. É o nosso lago. Dessa vez, a bela cor rosa não impede de nadar. É possível relaxar aqui e tirar lindas fotos. O local atrai milhares de turistas, mas os cientistas só recentemente conseguiram descobrir o motivo da cor incomum. No fundo desse lago salgado em Melbourne, algas especiais crescem e secretam um pigmento vermelho. Em combinação com a luz solar, altas temperaturas e uma pequena quantidade de precipitação, a água fica rosa. Por sinal, a Austrália não é o único lugar com este fenômeno. Há lagos cor-de-rosa em todo o mundo. Você pode encontrá-los no Senegal, na Bolívia, no Quênia e em muitos outros países. A água desses lugares também é salgada e contém o pigmento vermelho de algas incomuns. Deixamos as praias quentes e voamos para o frio Canadá. Aqui, vemos um lago Abraham, congelado. Pisamos no gelo e notamos enormes bolhas congeladas lá dentro. Há milhares delas, e se assemelham a águas vivas. Isso é metano, uma substância altamente inflamável. A grama, as folhas, os pedaços das árvores e quaisquer substâncias orgânicas que caem ali se tornam alimento para muitas bactérias que emitem metano. Ao entrar em contato com a água congelada, ele se transforma em dezenas de milhares de bolas congeladas. Quando o gelo derrete, as bolhas estouram e chiam. Esse fenômeno também pode ser observado em algumas margens do Oceano Ártico. Lá, o tamanho das bolhas pode ser maior do que um balão. É uma visão bonita, mas não é segura, já que o metano se inflama em contato com o ar. Estamos no lugar mais frio da nossa jornada. É a Antártida,
perto do deserto mais seco da Terra. Um lugar seco não significa que tenha que estar quente. É uma área com precipitação mínima. O deserto não é só areia e cactos, mas quase não possui nenhum ser vivo. Algumas áreas da Antártica atendem a esses dois critérios. No entanto, nesse deserto gelado, é possível notar um pequeno lago. A profundidade é de apenas alguns centímetros. Tecnicamente é um lago, mas o mais incrível é que permanece em uma forma líquida. A temperatura aqui cai para menos 50 graus. A água deveria estar congelada, mas isso não acontece. O Lago Dom Juan é um dos reservatórios mais salgados do planeta. A quantidade de sal não permite que a água congele. Os cientistas estudam o local há mais de 60 anos, mas ainda não conseguiram descobrir o motivo do aparecimento da água. O Lago Michigan é um dos maiores e mais misteriosos lagos de água doce dos Estados Unidos. E agora, em suas profundezas, os cientistas se depararam com algo inexplicável. Vastas crateras redondas espalhadas por todo o fundo do lago. Tudo começou em 2022. Uma equipe de pesquisadores queria mapear o fundo do lago e procurar por navios naufragados. No início, eles tinham certeza de que seria apenas um terreno rochoso típico ou manchas de areia. Mas o que viram em suas telas de sonar os deixou espantados. Estranhas formas circulares que pareciam perfeitas demais para serem naturais. Elas estavam escondidos a cerca de 150 metros abaixo da superfície, em locais onde a água fica escura e impenetrável. Esses caras são enormes, variando de 90 a 183 metros de largura. Eles também estão mergulhados a quase 12 metros de profundidade, e há dezenas deles, organizados ordenadamente como pegadas, mas ninguém fazia ideia do que essas coisas eram. Então, em agosto de 2024, o mistério só se aprofundou. Usando um veículo operado remotamente, foi possível observar mais de perto essas formações. Havia cerca de 40 delas. Ninguém havia visto nada parecido com isso antes nos Grandes Lagos. O que poderia ter criado tais crateras? Elas poderiam ser antigas, talvez remanescentes de algum evento geológico perdido no tempo? Se for esse o caso, é estranho o tempo que esses buracos provavelmente ficaram parados ali, sem serem perturbados. Diversas teorias começaram a surgir. Uma possibilidade era que eles poderiam ser sumidouros ou dolinas. Basicamente, são buracos que aparecem repentinamente no solo quando a camada superficial entra em colapso. A rocha abaixo da superfície, geralmente feita de calcário, é dissolvida lentamente pela água ao longo do tempo, criando vazios no subsolo. Quando a superfície acima desses vazios não consegue mais suportar seu próprio peso, ela cede, e isso forma um buraco. Pense nisso como quando você enfia um canudo no lacre de uma bebida. Os sumidouros podem ser pequenas depressões ou enormes, chegando a extensões de até 610 metros. Eles podem ocorrer gradualmente ou de uma só vez. Às vezes, podem engolir carros inteiros ou até mesmo edifícios. E o Lago Michigan está situado em um leito rochoso de calcário. Ele sofre erosão com muita facilidade quando a água passa por ele. Já foram encontrados sumidouros como esses no Lago Huron e eles são bastante parecidos. Mas há alguns buracos na trama sem trocadilhos com essa teoria. Por exemplo, é incrível como todos eles são tão grandes. Também é estranho e muito raro que os sumidouros ocorram em um leito de lago. Eles também se assemelham a um padrão reto, parecem se estender geralmente em direção ao sul, formando uma linha solta, o que é bastante estranho. Se forem sumidouros, definitivamente não estão seguindo as regras geológicas usuais. No entanto, pode ser que haja algum processo novo e incomum em ação sob a superfície do lago que ainda não descobrimos. Mas há outra teoria: glaciares. Os glaciares são rios de gelo selvagens. Eles cobriam grande parte da Terra durante a última era glacial e são incrivelmente poderosos. Embora possam se mover lentamente, às vezes apenas alguns centímetros por dia, têm um peso tão grande que podem remodelar paisagens inteiras ao longo de milhares de anos. Os glaciares podem triturar e escavar a terra abaixo deles. São basicamente como escavadeiras colossais. Seu peso, combinado com um movimento lento mas constante, tritura tudo o que está abaixo deles. Rochas, solo, até mesmo o leito rochoso, o que pode criar sulcos profundos na superfície da Terra, chamados de calhas glaciais.
Durante a Idade do Gelo, havia muitos glaciares em todo o norte dos Estados Unidos, inclusive na região dos Grandes Lagos. Se eles se tiverem se deslocado pelo que hoje é o Lago Michigan, poderiam ter criado esses buracos profundos. Os glaciares geralmente se movem em um caminho bastante reto. À medida que se movem, provocam a erosão do terreno, mas a erosão resultante varia de acordo com o terreno. Às vezes, há lugares onde o leito rochoso é mais macio ou fraturado, e esses lugares são mais facilmente esculpidos e esmagados pelos glaciares. Isso poderia explicar por que alguns buracos podem ser maiores e mais profundos do que outros, já que a rocha mais dura é menos afetada. Mas geralmente isso leva a depressões arredondadas em forma de meia-lua, conhecidas como marcas de vibração. Essas marcas são mais parecidas com sulcos do que com grandes crateras circulares, como as do Lago Michigan. Quando os glaciares derreteram, os grandes lagos se formaram. Se as crateras foram formadas por eles, podem ter se enchido de água, tornando-se parte do Lago Michigan. Embora essa teoria seja mais uma especulação, precisamos de mais evidências. No entanto, há outra camada nesse mistério. As crateras não são apenas formações geológicas curiosas. Na verdade, elas podem conter pistas valiosas sobre a vida primitiva na Terra. Partes do Lago Michigan, especialmente as escuras, são relativamente pobres em oxigênio. É como uma versão mais leve dos ambientes oceânicos profundos que geralmente têm muito pouco desse elemento. Por exemplo, as fontes hidrotermais nas profundezas do oceano, aberturas subaquáticas na crosta terrestre com água quente e rica em minerais, que geralmente têm muito pouco oxigênio. Mas alguns organismos adoram lugares como esses. Por exemplo, o camarão-gambá, criaturas minúsculas parecidas com camarões que adoram águas frias e profundas. Receberam esse nome porque têm uma bolsa para carregar seus filhotes até que estejam prontos para viver por conta própria, como um gambá. Ou o escorpião de água profunda, um pequeno peixe que vive no fundo e também gosta de lagos frios. Eles são bem adaptados para viver em águas escuras e geralmente ficam perto do leito do lago. E organismos estranhos, como os mexilhões quagga invasores, que parecem conchas. São pequenos mexilhões de água doce que se espalharam pelos grandes lagos. Eles se prendem a superfícies duras e podem causar problemas para os ecossistemas, competindo com as espécies nativas por alimento e espaço. Todos esses tipos podem estar no Lago Michigan e até mais. Pode haver micróbios ou até mesmo bactérias especialmente adaptadas a essas condições adversas, assim como no Lago Huron. Há apenas algumas criaturas que poderiam sobreviver nas profundezas dessas crateras, e estudá-las pode nos dar uma ideia de como a vida floresceu nos antigos oceanos da Terra, pobres em oxigênio. Isso porque foi em lugares semelhantes a esses que algumas das primeiras formas de vida se desenvolveram. A Terra primitiva tinha uma atmosfera com pouco oxigênio, embora fosse muito mais quente, e os micróbios antigos se adaptaram a ela. Os grandes lagos, especialmente o Lago Michigan, sempre tiveram uma reputação um pouco fantasmagórica. Por exemplo, até mesmo essa missão foi organizada para estudar os naufrágios. Aconteceram cerca de 6.000 naufrágios nos grandes lagos. Muitos desses destroços ainda estão nos leitos dos lagos, preservados pelas águas frias e frescas. E os naufrágios não são as únicas coisas estranhas relacionadas aos grandes lagos. Ao longo dos anos, houve histórias de desaparecimentos inexplicáveis. Barcos e até aviões desapareceram sem deixar rastros. Os lagos, geralmente calmos na superfície, podem se tornar perigosos repentinamente com tempestades imprevisíveis e ondas enormes, levando a esses eventos misteriosos. Sem mencionar todas as coisas assustadoras que as pessoas notaram lá ao longo dos séculos, como luzes fantasmagóricas sobre a água ou padrões climáticos bizarros, como nevoeiros estranhos e repentinos que parecem surgir do nada. Em 2007, descobriram até mesmo uma estrutura pré-histórica, que se parece com Stonehenge. Bem, ela era bem menor, mas mesmo assim. Ela estava a cerca de 12 metros abaixo da superfície, no coração da Baía de Grand Traverse. Especula-se que tenha cerca de 9.000 anos de idade, muito mais antiga que Stonehenge. Parece que essa é uma impressão digital daqueles que viveram nessa área há milhares de anos. Essas pedras maciças estão dispostas em um padrão cuidadoso e sinuoso que se estende por 1,6 km. Elas variam em tamanho, desde bolas de basquete até carros compactos. Mas uma, em particular, se destaca. Uma rocha com 1,20 m de altura e 1,5 m de largura. Ela está gravada com a imagem de um mastodonte, uma criatura que vagou pela Terra há cerca de 11.000 anos antes de ser extinta. Provavelmente afundou ali durante o fim da última era glacial que mencionamos.
Esse período remodelou a região. Esse lugar está submerso agora, mas no passado ainda era terra firme. Portanto, as pedras provavelmente foram criadas por pessoas que viviam ali, embora não tenhamos certeza do motivo. Será que elas eram usadas como esconderijos de caça? Ou seria algum tipo de calendário antigo? Quem sabe? Apenas cerca de 15% do fundo dos grandes lagos foi explorado. Agora, os cientistas estão se preparando para um mergulho mais profundo nesse mistério, tanto literal quanto figurativamente. Eles querem analisar o leito do lago ao redor das crateras, na esperança de que talvez algo no ambiente ao redor delas possa ter causado o seu aparecimento. Eles têm iniciativas com Lake Bed 2030. Essas missões devem mapear toda a paisagem subaquática, o que nos ajudaria a aprender muitas coisas interessantes sobre o Lago Michigan e o passado do nosso planeta. Quem sabe que outros segredos essas águas escuras escondem? Essas manchas escuras na camada de gelo da Groenlândia não são apenas manchas comuns. Todo verão, o gelo, que normalmente é branco brilhante, torna-se cinza escuro em determinadas áreas. Essa chamada zona escura foi um grande mistério durante muito tempo, até que alguns estudos descobriram que essa estranha transformação estava ligada ao estranho aparecimento de algas de cor vermelha, verde e marrom. A parte mais assustadora é que essa proliferação de algas continua crescendo. A zona escura está ficando mais escura e micróbios aterrorizantes podem começar a aparecer. Agora, o resto do mundo deve se preocupar. A camada de gelo da Groenlândia é como um enorme manto de gelo que cobre cerca de 80% da ilha. Ele é tão espesso que contém cerca de 8% do gelo de água doce do mundo. Na maior parte do ano, o gelo parece um lençol branco gigante e intocado que se estende sobre a Terra. Mas quando chega o verão e as temperaturas começam a subir, as coisas começam a mudar. O gelo derrete, revelando áreas rochosas ao longo da costa. E à medida que você avança para o interior, o gelo branco antes liso torna-se mais escuro. Essa é a zona escura que cobre uma área de cerca de 400 km de comprimento e 100 km em seu ponto mais largo. Esse estranho fenômeno acontece basicamente por dois grandes motivos. O primeiro é o carbono negro. Assim como a poeira que se acumula em sua estante, o gelo da Groenlândia tem o mesmo problema. O vento leva uma mistura de poeira e fuligem para essa área gelada, mas, diferentemente da sua estante, você não pode simplesmente limpá-la com um pano. No caso da Groenlândia, essa mistura suja se instala no gelo e permanece por milhares de anos. Portanto, a zona escura é basicamente coberta por uma fina camada de poeira que se acumulou ao longo do tempo. No ano de 2014, os pesquisadores analisaram essa mistura suja e descobriram que as áreas mais escuras do gelo estavam cheias de carbono negro. Esse carbono negro não apareceu do nada. Bem, na verdade, de certa forma apareceu. Os cientistas acreditam que, em sua maior parte, ele é provavelmente da fumaça produzida por incêndios florestais no norte do Canadá e no Alasca em algum momento do passado. Como você pode imaginar, o carbono negro é preto, e é por isso que ele faz com que o gelo pareça mais escuro. Agora, o segundo grande motivo para a transformação do manto de gelo da Groenlândia no verão tem a ver com as algas que mencionamos anteriormente. Estamos falando principalmente de dois grupos, a Ancylonema alascana e a Ancylonema nordenskjöld. Ambos adoram regiões de águas frias. Durante o inverno, eles permanecem em um estado de dormência nas profundezas do gelo. Mas quando chega a primavera, eles começam a migrar lentamente para a superfície. Quando chega o verão, elas estão prontas para florescer e absorver quase 24 horas de luz solar por dia para a fotossíntese e o crescimento. Normalmente essas algas são verdes, mas quando expostas à luz do sol, tornam-se marrons como uma forma natural de se protegerem dos raios ultravioleta prejudiciais. E essa mudança de cor também é o que faz com que o gelo da Groenlândia pareça mais escuro. Até o momento, esse tem sido um comportamento normal. O que é realmente alarmante é que essas florações de algas estão ficando cada vez maiores a cada ano. Isso acontece porque elas se alimentam de fósforo, um nutriente que é abundante e vem de um mineral chamado hidroxilapatita. Esse mineral é encontrado em um tipo de rocha que se decompõe em minúsculas partículas de poeira, que são então sopradas pelo vento através do gelo. À medida que o clima fica mais quente, as rochas secam mais e os ventos mais fortes carregam mais poeira. Mais poeira significa mais fósforo, o que leva a um maior crescimento de algas. Está vendo? É um ciclo e continua piorando a cada ano. Estudar isso é fundamental para entender por que a zona escura continua aumentando. De 2000 a 2012, seu tamanho aumentou em 12%. Mas você deve estar se perguntando, por que deveríamos nos importar?
Afinal de contas, é apenas o gelo que está ficando mais escuro, certo? Bem, não exatamente. Pense em como você não suporta usar roupas pretas em um dia quente e ensolarado. Elas absorvem o calor e fazem com que você sinta ainda mais calor. Isso ocorre porque as superfícies mais escuras absorvem mais luz solar. A mesma coisa acontece com o gelo. Juntos, a poeira, o carbono negro e a proliferação de algas são responsáveis por cerca de 70% da variabilidade do albedo no manto de gelo da Groenlândia. Albedo é apenas um termo sofisticado que define o grau de reflexão de uma superfície. Se você pegar duas superfícies, uma branca e brilhante e a outra escura e áspera, a branca refletirá muita luz e calor, o que lhe dará um albedo alto. A escura, por outro lado, absorverá mais luz e calor, portanto tem um albedo baixo. Durante o verão, a camada de gelo da Groenlândia sofre uma redução no albedo. Isso significa que o gelo absorve mais luz solar, e quando o gelo absorve mais luz solar, ele derrete mais rápido do que deveria. É por isso que entender o que está acontecendo na zona escura é tão importante. Isso ajuda a prever a rapidez com que a camada de gelo da Groenlândia está derretendo e como isso pode afetar o resto do mundo. O manto de gelo da Groenlândia é o segundo maior do mundo, cobrindo uma área aproximadamente do tamanho de todo o território dos Estados Unidos a leste do rio Mississippi. E sua enorme massa de gelo tem uma espessura média de 2,3 quilômetros. Infelizmente, a perda de gelo disparou. Na década de 1990, a Groenlândia perdia cerca de 25 bilhões de toneladas de gelo por ano. Agora, ela está perdendo cerca de 234 bilhões de toneladas por ano. Isso representa quase 10 vezes mais gelo derretendo a cada ano. De acordo com a NASA, se toda a camada de gelo da Groenlândia derretesse, isso aumentaria o nível global do mar em cerca de 7,4 metros. Isso poderia ser catastrófico para países e cidades costeiras em todo o mundo. A Holanda poderia ficar submersa, as Bahamas poderiam ser quase completamente destruídas e muitas das ilhas das Filipinas correriam o risco de desaparecer. Tudo isso pode parecer uma realidade distante, e é verdade que a maioria dos cientistas acredita que levaria várias centenas ou até milhares de anos para que a camada de gelo derretesse completamente. Mas é importante saber que a Groenlândia nem sempre teve essa espessa camada de gelo. Muito recentemente, pesquisadores examinaram de perto alguns sedimentos do fundo de um núcleo de gelo de 3,2 km de profundidade, extraído do centro da Groenlândia. Eles descobriram que o solo tinha traços de madeira de salgueiro, partes de insetos, fungos e até sementes de papoula. Portanto, esses fósseis são nossa primeira evidência direta de que a camada de gelo da Groenlândia derreteu no passado geológico recente, há cerca de 400 mil anos. Naquela época, a Groenlândia era o lar de uma paisagem de tundra verde, com insetos e plantas. Essa descoberta é ao mesmo tempo fascinante e assustadora, pois mostra que a camada de gelo entrou em colapso antes e pode ser mais frágil do que os cientistas pensavam inicialmente. Há também outra preocupação. Uma pesquisa recente coletou água derretida de diferentes pontos da camada de gelo da Groenlândia e descobriu que as amostras de água estavam repletas de centenas e milhares de micróbios. A preocupação é que eles possam ser liberados no oceano no futuro, e alguns estudos já sugerem que as áreas próximas a locais onde há muito fluxo de água de degelo glacial têm um risco maior de os vírus passarem para novos hospedeiros, como o de animais para humanos. Embora os especialistas acreditem que a chance de um vírus do dia do juízo final vir das geleiras seja muito pequena, ela ainda não é zero. A verdade é que não sabemos muito sobre as milhares de espécies microbianas que vivem na superfície do gelo, e simplesmente não há dados suficientes para entender completamente o quão perigosos esses organismos podem ser. Tudo isso pode parecer preocupante, mas não devemos entrar em pânico ainda. Ainda há muito que não entendemos sobre o que está escurecendo o manto de gelo da Groenlândia. Ainda precisamos de medições mais detalhadas da abundância relativa de poeira, algas e carbono negro, bem como de uma melhor compreensão de como esses micróbios potencialmente perigosos podem afetar nossas vidas. Quanto mais aprendemos, melhor poderemos prever o que vai acontecer e como podemos nos preparar para isso. Itens estranhos e surpreendentes são descobertos com frequência, mas achar o que nossos ancestrais estavam fazendo é muito difícil. Especialmente quando tudo que se tem são algumas xícaras enferrujadas e desenhos rupestres. Não é de surpreender que até mesmo os especialistas em jalecos de laboratório às vezes cometam erros. Mas não se trata apenas de placas empoeiradas de pedras enormes.
Às vezes, há até seres humanos com cabeças grandes. Portanto, pegue suas ferramentas de escavação e vamos viajar de volta aos tempos antigos para explorar sociedades incríveis que nem mesmo os cientistas conseguem explicar completamente. A Sardenha pode parecer idílica agora, mas não vou mentir, eu não gostaria de visitá-la há 3.000 anos. Há rumores de que gigantes terríveis perambulavam por essa ilha naquela época. As pessoas até falam sobre encontrar esqueletos humanos com mais de 4 metros de altura lá, embora ninguém nunca tenha mostrado nada para provar isso. No entanto, as histórias ainda fazem você se perguntar por que definitivamente aconteceram algumas coisas estranhas. Em 1974, mais de 5.000 peças de artefatos de pedra quebrada foram encontradas em uma parte da ilha chamada Monte Prama. Mas, em vez de serem exibidas em um museu, elas foram trancadas em um cofre subterrâneo por cerca de 30 anos. Parece um pouco suspeito, não é? Quando foram finalmente deslocadas em 2005, os cientistas juntaram as peças e encontraram estátuas de 38 homens gigantes, cada um com 2,40 metros de altura. Não tão altos quanto os lendários esqueletos, mas ainda assim bem grandes. Acredita-se que essas estátuas foram feitas pelo povo Nuragic, que viveu na ilha há muito tempo. Além das estátuas gigantes, eles também construíram mais de 8.000 edifícios de pedra maciça. Talvez os Nuragic não fossem gigantes, mas definitivamente gostavam de suas coisas grandes. Eu também, como um grande número de curtidas em nossos vídeos. Obrigada se você gostou e se inscreveu. Agora, de volta à história. Você e eu somos muito inteligentes, mas talvez não sejamos os seres humanos mais inteligentes de todos os tempos. Na verdade, talvez nem sejamos a espécie com mais inteligência. Desde o ano 1913, alguns fósseis de crânios encontrados na África do Sul sugeriram a existência de um concorrente possivelmente ainda mais brilhante, chamado Homem de Boskop. Essa espécie semelhante à humana pode ter vivido há apenas 10.000 anos. Seus crânios sugerem cabeças realmente grandes, o que significa que seus cérebros podem ter sido 30% maiores do que os nossos. Uau! Seu QI médio pode ter sido de cerca de 149, o que as coloca entre as 0,05% mais inteligentes das pessoas de hoje. Mas se o cérebro de Boskop era muito mais inteligente, por que a espécie não está por aqui e nós estamos? Bem, maior nem sempre é melhor, você sabe. Nossos cérebros são muito maiores do que os de nossos parentes símios, principalmente no córtex pré-frontal. Essa parte ajuda em tarefas de alto nível, como tomar decisões, lembrar-se de coisas de curto prazo e ter consciência de nós mesmos. As partes do cérebro que lidam com nossos sentidos e movimentos não cresceram muito. Portanto, talvez os Boskops passassem muito tempo remoendo o passado, em vez de fazer coisas práticas como caçar. Mas tudo isso não passa de suposição. Realmente não sabemos o que aconteceu com esses nossos primos inteligentes. Algumas pessoas até argumentam que os Boskops não eram diferentes de nós, sendo que as únicas evidências são partes de crânios. A selva é enorme. Você sabia que a floresta amazônica abriga cerca de 30% de todas as espécies de plantas e animais do mundo? Isso é impressionante! Entretanto, a história de uma espécie nativa, os seres humanos, há muito tempo intriga os cientistas. O misterioso povo Khazarab viveu ali por centenas de anos e depois desapareceu por volta do ano de 1400. As pessoas pensavam que a Amazônia tinha apenas algumas tribos dispersas, mas recentemente descobrimos formas grandes e incomuns no solo, chamadas de geoglifos. Eles podem parecer simples valas rasas, mas na verdade são os restos de uma vasta civilização que se espalhou por 13.000 km² e inclui cerca de 450 marcas, algumas com até 400 metros de altura. Isso é uma loucura! Elas provavelmente continham edifícios cerimoniais e poderiam ter abrigado até 1 milhão de pessoas há 550 anos. Graças à nova tecnologia, como a LIDAR, que usa um laser seguro para mapear a floresta sem danificá-la, podemos explorar mais profundamente. Em 2019, algumas varreduras mostraram quilômetros de estradas e caminhos elevados e até mesmo pirâmides com mais de 21 metros de altura. Elas encontraram 26 assentamentos separados, 2 dos quais com pelo menos 250 acres cada. Uau, isso equivale a 330 campos de futebol. Não se sabe ao certo o que aconteceu com o povo Khazarab. Talvez os conquistadores europeus o tenham expulsado.
Talvez a civilização antiga mais desconcertante seja aquela da qual nunca encontramos um vestígio. Sim, estou falando de Atlântida, a grande cidade que supostamente afundou no oceano. As primeiras menções a ela vêm do antigo filósofo grego Platão, que falou sobre uma grande cidade perto do Estreito de Gibraltar. Mas, durante muito tempo, todos pensaram que ele havia inventado Atlântida como uma versão perfeita de sua própria Atenas. Então, por que cerca de 12 mil anos após seu suposto desaparecimento, ainda nos perguntamos se ela pode ser real? Bem, no século XIX, o congressista americano Ignatius Donnelly escreveu um livro com 13 razões pelas quais ele achava que Atlântida era mais do que apenas um mito. Então, em 1955, algumas pessoas pensaram que realmente a haviam encontrado quando descobriram a estrutura Richat, uma enorme cúpula de 40 quilômetros de largura na Mauritânia, África. Ela é tão grande que só é possível vê-la inteira do espaço. 2 astronautas que sobrevoavam o deserto do Saara avistaram esse olho gigante olhando em suas direções e pensaram que haviam feito a descoberta de suas vidas. Infelizmente, não há evidências sólidas que liguem essa estrutura à Atlântida. Acredita-se que ela tenha se formado a partir de atividade vulcânica há cerca de 100 milhões de anos, mas isso parece suspeito, não é mesmo? Ainda assim, não estamos mais perto de saber a verdade. Imagine voltar a cerca de 3.300 a.C. e se encontrar no sul da Ásia. Bem-vindo à civilização arapeana. Essas pessoas estavam muito à frente de seu tempo. Elas tinham cidades como Harapá e Mohenjo-Daro, completas com casas de tijolos cozidos, sistemas de drenagem sofisticados e até banheiros públicos. Esse lugar pode ter tido mais de 5 milhões de pessoas, tornando-o uma das regiões mais densas da época. Elas também inventaram um sistema de pesos padronizados que era incrivelmente útil para os comerciantes. E faziam comércio. Esse povo tinha conexões que se estendiam até o Oriente Médio, graças às suas grandes habilidades em metalurgia. Havia até mesmo uma forma de marcação antiga. Os selos eram usados para carimbar argila em mercadorias comerciais. Apesar de serem tão avançados, com uma vida urbana próspera, há muito mistério envolvendo sua linguagem escrita. Temos fragmentos de sua escrita, mas ninguém os decifrou ainda, mesmo com toda a tecnologia que temos hoje. Também ainda não sabemos exatamente como funcionava sua sociedade. Parece que seus habitantes não ostentavam seu status social tanto quanto outras civilizações. Não havia grandes palácios ou monumentos maciços. Em vez disso, seus maiores edifícios podem ter sido celeiros e eram muito práticos. Infelizmente, todas as coisas boas chegam ao fim. Por volta de 1800 a.C., essa civilização começou a declinar, possivelmente devido a mudanças nos padrões dos rios. Com a mudança do ambiente, os Harapãs se mudaram para terras mais hospitaleiras. Você já ouviu falar do Minotauro? A fera com cabeça de touro e corpo de homem, caçando os corajosos viajantes em um enorme labirinto. Bem, essa não era uma história qualquer, e sim um dos dramas mais populares do mundo antigo, e foi inspirado por este lugar, a Ilha de Creta. Os minoanos viveram ali durante a Idade do Bronze. Eles tinham palácios deslumbrantes, afrescos incríveis e uma cultura tão rica que ainda fascina os historiadores até hoje. E construíram lugares como Knossos, que era tão complexo com seus edifícios de vários andares e corredores elaborados que pode ter inspirado todo o mito do labirinto. Sua engenharia estava tão à frente de seu tempo que até mesmo seus sistemas de drenagem eram mais avançados do que muitos que temos hoje. Diga nos comentários qual dessas histórias você acha mais fascinante. E muito obrigada por assistir! No início dos anos 2000, Fabián Herrera, um especialista em geologia, fez uma viagem de campo à maior mina de carvão a céu aberto do mundo, na Colômbia. Ele pegou um pedaço de rocha e viu impressões de algumas folhas pré-históricas. Então encontrou mais rochas, e cada uma delas tinha o mesmo desenho. Naquela época, o estudante dificilmente teria como saber que sua descoberta ajudaria a descrever a maior cobra que já viveu na Terra. O rapaz levou suas descobertas para um cientista local, que ligou para o Instituto Smithsonian e os convidou para uma caça aos fósseis. Ele não ficou tão surpreso, pois sabia que havia fósseis nas escavações de Cerrejón. Em 1990, outro geólogo achou um fóssil lá e o levou para seu escritório. Ele não tinha certeza do que era e o chamou de galho petrificado. Anos depois, Jonathan Bloch, um paleontólogo, viu uma imagem desse galho.
Ele sabia que não era um pedaço de uma árvore, e sim a mandíbula fossilizada de um animal. O cientista ficou tão empolgado com a descoberta que voou até a Colômbia. Sua intenção era examinar o fóssil, mas ninguém tinha a chave do expositor de vidro. Os cientistas mal podiam esperar, então quebraram o vidro e confirmaram que era o fóssil de um animal que viveu há milhões de anos. Após a descoberta de Herrera, eles sabiam exatamente que havia mais fósseis na área. A equipe de especialistas levou cerca de 2 anos para descobrir que todos eram parte de uma cobra gigante, e não de um crocodilo como pensavam por causa do tamanho. Eles conseguiram verificar isso observando as vértebras e costelas de cerca de 30 cobras gigantes. Você pode pensar que os fósseis seriam facilmente destruídos em uma mina de carvão a céu aberto, mas na verdade foram encontrados embaixo do carvão, que serviu de camada protetora para eles. Infelizmente, os cientistas não conseguiram encontrar o crânio da titanoboa. Ao contrário das mandíbulas, que são extremamente fortes graças aos músculos delas, os ossos da cobra são bastante frágeis. É por isso que geralmente desmancham muito antes que os sedimentos os cubram. Mas ainda assim, os pesquisadores conseguiram achar 3 fragmentos de crânio. Graças a essa descoberta, fizeram uma réplica em escala real da cabeça do réptil, o que apoiou a teoria de que ele foi um dos maiores predadores da sua época. Se você está começando a se apavorar, não se preocupe, eu também estou. Os cientistas também descobriram que ela era da família das atuais jiboias e anacondas. É assim que a titanoboa recebeu o nome. Ela é basicamente uma jiboia titânica. O enorme animal foi descrito oficialmente em 2009. A titanoboa viveu há cerca de 60 milhões de anos, 6 milhões de anos depois que o Tiranossauro Rex andou pelo planeta. Naquela época, ela desfrutava do clima da região da América do Sul, onde hoje é a Colômbia e o Peru. Alcançava quase o comprimento de uma pista de boliche e era 2 vezes mais longa que a maior cobra que vive hoje. Pensava tanto quanto 4 anacondas gigantes e era tão longa e tão pesada graças a uma feliz coincidência. As cobras são animais de sangue frio, por isso precisam de um clima quente para viver e crescer. O nordeste da Colômbia era perfeito. A média era de cerca de 32 graus quando o titanoboa vivia lá. Ela não era tão rápida, especialmente em terra, mas provavelmente passava muito tempo dentro ou perto da água. Nossa heroína podia nadar a uma velocidade de até 20 km por hora. Como as cobras atuais, conseguia se contorcer e mudar de direção muito rapidamente. Os cientistas ainda não têm certeza se era capaz de subir em árvores. Os paleontólogos acreditam que a titanoboa tinha pele castanha ou acinzentada, que são cores perfeitas para se esconder nos rios lamacentos das florestas tropicais. Mas, novamente, não vejo por que ela teria que se esconder de alguém, dado o seu tamanho. A maior serpente de todos os tempos não era venenosa, mas isso não a impedia de caçar qualquer animal que quisesse. E embora pudesse escolher praticamente qualquer coisa, sua refeição favorita era predominantemente peixe. Ufa! Os cientistas descobriram isso com base no palato dela e o número e tipo de seus dentes. Não é possível recriar a dieta da gigante hoje, pois todos aqueles tipos de peixes também estão extintos. Quando queria incrementar seu cardápio, a titanoboa jantava outros répteis. Para isso, se aproximava de sua presa e a derrubava com um golpe rápido. Sua mordida tinha um formato muito especial. A estrutura de suas mandíbulas lhe permitia prender o corpo da presa, então não havia escapatória. Ela também tinha um conjunto de dentes finos e pontiagudos, que se curvavam para dentro da mandíbula como anzóis de pesca. Esse pequeno recurso a ajudava a controlar e evitar a menor chance de a presa correr ou nadar. A cobra podia engolir facilmente até grandes tartarugas e crocodilos. Tudo isso parece bastante assustador, mas não temos com o que nos preocupar, pois as titanoboas estão extintas há muito tempo, certo? Bem, tecnicamente, à medida que as temperaturas na Terra estão subindo, é bem possível que as cobras também cresçam em tamanho. Elas amam o calor mais do que tudo, então devem se sentir confortáveis aqui. Claro, seriam completamente diferentes, mas não é impossível que vejamos algo semelhante à titanoboa. Mas antes de pensar em fugir para outro planeta, lembre-se de que cobras enormes precisariam de algo enorme para comer. Essas gigantes preferem envolver algo grande e engolir. A maioria das pessoas seria simplesmente muito pequena para elas. Então, a menos que a gigante estivesse morrendo de fome, não desperdiçaria energia atacando algo muito pequeno. Além disso, como qualquer outra cobra, a titanoboa tinha um olfato apurado e delicado, precisava de condições específicas e era sensível a vibrações.
Algo um pouco fedorento, barulhento, frio, seco ou molhado demais, e a cobra não chegava perto do lugar a menos que estivesse absolutamente desesperada. Então, se você mora em uma cidade grande, suas chances de encontrar uma grande serpente enorme como essa são de cerca de 0%. Nas áreas rurais é diferente, mas o único lugar onde ela consideraria viver seria perto do Equador. Já temos algumas cobras bem gigantes nas regiões mais quentes do mundo. A Piton ametista é uma gigante gentil. Ela é a maior cobra da Papua Nova Guiné e da Austrália, podendo atingir até incríveis 8,5 metros e 35 quilos, o que é quase tanto quanto um dálmata. Essa espécie é bastante curiosa, às vezes rastejando dentro das casas na Austrália, mas na maioria das vezes é inofensiva para os seres humanos. A comida favorita dela são roedores, morcegos e pássaros que vão aos riachos em busca de água. Ela silenciosamente aguarda e possui sensores de calor no orifício de suas narinas que a ajudam a ver melhor os animais de sangue quente que pode comer no jantar. A Piton africana é uma das 11 espécies vivas desse tipo. Atualmente é a segunda maior cobra do planeta. Essa gigante marrom atinge até 6 metros de comprimento e pesa cerca de metade de um panda gigante. Ela é muito séria sobre suas refeições, pois pode pegar um antílope e comê-lo inteiro. Até os crocodilos de sangue frio têm medo dessa fera, que também é capaz de se alimentar de um exemplar de sua espécie facilmente. Em 1958, um zoólogo encontrou um jovem crocodilo do Nilo, de 1 metro de comprimento, dentro do estômago de uma piton africana. De acordo com o cientista, a cobra disse: "Eu não sei você, mas acho tudo isso difícil de engolir." Na verdade, isso não é verdade. Afinal, até onde sabemos, as pitons não sabem falar. A piton reticulada detém o recorde de a mais longa de todas as cobras vivas do mundo. A maior entrou para o Guinness World Records em 2011 com um comprimento de 8 metros. O nome dela é Medusa e vive em um zoológico na cidade de Kansas, nos Estados Unidos. Uma reticulada adulta é grande o suficiente para engolir um humano inteiro, mas ela é geralmente bastante pacífica e prefere ficar quieta, sem muito movimento. Embora muitas pitons tenham formas anãs que são muito menores do que suas primas adultas, as reticuladas também podem ser super anãs. Você pode manter uma dessas como um animal de estimação de 2 metros de comprimento. Sim, essa é considerada uma anã, embora seja maior do que a média da altura de um humano. Sabe como é? Por algum motivo eu ainda não acho isso confortável. Você está entrando no território de um parque de vida selvagem incrível, mas abandonado. As gaiolas dos animais estão cobertas por grama. Pequenas casas foram abandonadas há muito tempo e há teias de aranha e mofo por toda parte. Você entra em um prédio escuro e vê um brilho verde à sua frente. Você se aproxima e percebe que é um grande tanque de água. Há água velha e verde nele, mas você é atraído pela silhueta de um enorme peixe. Você acabou de encontrar um tubarão branco. Seu corpo encontra-se em solução de formaldeído, o que o mantém quase perfeitamente preservado. Em 2012, o Wildlife Wonderland, na Austrália, encerrou suas operações. Todos os animais foram removidos de lá, mas o tubarão foi esquecido. Em 2018, o explorador urbano Luke McPherson visitou este lugar abandonado e postou um vídeo do tubarão embalsamado. O vídeo teve milhões de visualizações e o tubarão ganhou um nome: Rosie. Desde então, o parque atrai muitos turistas. Infelizmente, alguns vândalos estavam entre eles. O tanque de peixes foi danificado e grafitado. As pessoas exigiram que o achado incomum fosse salvo e alguns meses depois, quando o tanque de tubarões estava quase destruído, ele foi transferido para outro centro de exposições em funcionamento. Lá, eles restauraram o tanque e renovaram o líquido, para que o tubarão pudesse manter sua aparência. O próximo local abandonado é muito mais assustador. Provavelmente por isso atrai muitos visitantes. Estamos na República Tcheca, na pequena vila de Luková. É um lugar muito bonito, com casinhas, ruas aconchegantes e uma natureza rica. Entre as árvores, de repente você percebe a silhueta de uma velha capela. Antes de entrar, nota que ela está completamente abandonada. Você vê tijolos velhos com tinta desbotada nas paredes e um telhado de metal enferrujado. Parece um pouco assustadora. Você dá um passo para dentro. Se alguns viajantes descobrissem este lugar à noite, fugiriam gritando com o que teriam visto lá dentro.
Existem patronos na capela. A maioria deles está sentada em bancos e alguns estão de pé. Eles não se movem porque são estátuas de gesso. Mas o mais assustador é que cada estátua está coberta com um lençol branco. Em 1968, o telhado da capela começou a apodrecer. Por fim, ele desabou e os residentes pararam de frequentá-la. Em 2014, um artista fez algumas estátuas de gesso e as colocou lá para dar a impressão de que o prédio estava mal assombrado. Essa instalação atrai turistas de todo o mundo, o que ajuda a arrecadar dinheiro para restaurar a capela. Estamos nos Estados Unidos agora, dirigindo pela Vashon Highway. Há uma floresta densa em ambos os lados da estrada. Você chega ao ponto de ônibus e sai do carro. Para ver a estrada descoberta de que você ouviu falar, você precisa ir até a mata. Você atravessa arbustos, lama, árvores e... aí está. No início, você não vê nada de especial, mas então você olha para cima. Há uma bicicleta vermelha enferrujada literalmente dentro de uma árvore. Ela se tornou parte da floresta. As rodas e o guidão ficam salientes e todo o resto fica dentro do tronco. Acontece que em 1954, um menino local ganhou uma bicicleta, mas ele não ficou muito feliz com o presente. Os pneus eram muito finos e duros e o guidão parecia ter vindo de um triciclo de criança. Um dia esse menino estava brincando na floresta com seus amigos e só ele tinha uma bicicleta. Quando todos se dirigiram para casa, o menino deixou a bicicleta perto da árvore. A árvore continuou a crescer e a bicicleta se tornou parte dela. Vamos deixar os lugares frios e escuros e ir direto para o centro do deserto do sul da Califórnia. O sol está muito quente e não há ninguém por perto. Apenas areia, arbustos secos e montanhas ao longe. Algumas horas se passaram. Você está com sede. O sol queima sua pele. E de repente você vê água. Ou será uma miragem? Você se aproxima na esperança de que não seja. Sim, é água de verdade. Mas não é um oásis. Aqui no meio do deserto há uma piscina que não consta no mapa. Que prazer pular para dentro. Ela é chamada de piscina social. Um artista a construiu no verão de 2014. Toda e qualquer pessoa pode usar esta piscina, mas nem todos serão capazes de encontrá-la. Infelizmente, só resta uma carcaça dela hoje. Lugares abandonados não guardam apenas coisas assustadoras e estranhas. Algumas descobertas podem enriquecer a pessoa que as encontrou. Estamos indo para o distrito boêmio de Pigalle, em Paris. Esta é uma área residencial onde nada parece abandonado. Você entra em uma dessas casas, encontra pessoas na entrada que verificam suas correspondências, você sobe as escadas e para na porta de um determinado apartamento. Parece completamente abandonado. Você abre e entra. O que você vê ali lembra uma cena assustadora de um filme de uma casa mal assombrada. Todos os móveis e decorações não são deste século. Todo o apartamento parece uma antiguidade. Uma espessa camada de poeira cobre cada centímetro deste lugar. Bonecas velhas e assustadoras e brinquedos de pelúcia estão nas mesas e no chão. Adicione uma melodia perturbadora de uma caixa de música e você terá um conjunto completo de terror. Você se sente como se tivesse viajado para o século passado. E, em certo sentido, é verdade. A proprietária do apartamento se mudou de lá na década de 1940. Ela deixou tudo como estava. O apartamento ficou intocado por 70 anos. Ele foi descoberto em 2010, quando as pessoas começaram a avaliar as propriedades dessa pessoa. Ela morava em outro lugar e não contara a ninguém sobre o lugar. Quando os avaliadores abriram o apartamento, encontraram um quadro original do artista italiano Giovanni Boldini, do século XIX. Esta pintura foi vendida por 2,5 milhões de dólares. Agora vamos para outro deserto, na Namíbia. Aqui, entre as dunas, não muito longe da costa oceânica, encontra-se uma lagoa seca e um velho navio naufragado meio enterrado na areia. Ou melhor, o que sobrou dele. É um navio português de cerca de 500 anos.
Partiu originalmente de Lisboa em 1533 e desapareceu perto de uma cidade mineradora de diamantes da Namíbia. Caminhando por entre os destroços, é possível encontrar pedaços do navio daquela época. Mas o mais interessante é um baú com moedas de ouro. O patrimônio líquido de todo o navio, junto com o valioso tesouro, é estimado em mais de 12 milhões de dólares. Os destroços foram descobertos por geólogos em 2008, mas sua glória total foi descoberta apenas 8 anos depois. E agora você está andando pelas ruas de Nova York, passando por um beco escuro e deserto, onde vê algumas latas de lixo. Você percebe uma tela pintada saindo de uma delas. Você a tira do lixo e é mesmo uma pintura. A imagem não é muito clara, mas é linda. Você decide que uma obra de arte não deve ser jogada no lixo e a leva para casa. Pelos próximos 4 anos, você tenta descobrir algo sobre essa pintura. E um dia, em um site sobre coisas antigas, você descobre que esta pintura é uma obra-prima perdida, no valor de $1 milhão. Foi o que aconteceu com uma mulher de Nova York em 2003. Quando ela encontrou a pintura no lixo, ela imediatamente sentiu o poder que emanava dela. A mulher soube que o quadro tinha sido roubado em 1989. Ela o devolveu e recebeu $15 mil como recompensa. A pintura chamada Três Personajes foi feita pelo artista mexicano Rufino Tamayo em 1970. Um colecionador comprou esta obra de arte como um presente para sua esposa, mas alguns anos depois, a pintura foi roubada enquanto o casal estava se mudando para uma nova casa. Agora vamos terminar nossa jornada com a descoberta mais sensacional e em grande escala. Estamos na Turquia. Você mora em uma casa velha há muito tempo e quer redecorar o lugar. Você joga fora todas as suas coisas obsoletas e então lembra que a casa tem um porão antigo. Você nunca precisou dele antes, mas agora decide transformá-lo em um quarto. Você quebra uma parede e descobre um túnel que leva ao subsolo. Empolgado, você vai lá e percebe que o túnel não leva apenas a uma sala secreta. Leva a uma cidade subterrânea colossal. Em 1963, um homem da Turquia descobriu uma cidade antiga a 18 andares de profundidade. Ela podia acomodar cerca de 20 mil habitantes, gado e suprimentos. Não é apenas um labirinto de túneis. Há uma capela, uma escola, estábulos, cozinhas e outras características de uma civilização. A cidade foi construída na era bizantina, há mais de 1000 anos, provavelmente como um abrigo contra desastres naturais e guerras. O detalhe mais incrível, porém, é que não é a única cidade subterrânea. Ela é contígua a muitos outros túneis que se estendem por vários quilômetros. Desde que Platão escreveu sobre a alegoria da Atlântida, a humanidade ficou fascinada com a possibilidade da descoberta de uma próspera civilização subaquática. Quer se juntar a mim em uma viagem a alguns locais históricos embaixo d'água? Vamos ver o que podemos descobrir sobre civilizações antigas. O primeiro da nossa lista é o que está sendo chamado de Stonehenge submersa. Cientistas descobriram recentemente uma misteriosa pilha de montes de pedras que se estendem por quilômetros sob as águas cintilantes do Lago Constança, nas fronteiras da Suíça, Alemanha e Áustria. Os arqueólogos começaram a explorar o lugar em 2015 e ainda não conseguiram entender sua finalidade. O que eles sabem é que há uma linha de 20 quilômetros de 170 pedaços de pedra feitos pelo homem sob o Lago Constança. E dizem que isso provavelmente foi o resultado do trabalho combinado de várias aldeias. O local provavelmente foi utilizado para algum propósito coletivo. As formações são enormes, algumas com vários metros de largura. A descoberta mais surpreendente até agora é que o lugar deve ter cerca de 5.500 anos. Agora, o que nós humanos estávamos fazendo naquela época? Vivendo nos primeiros anos da chamada Idade da Pedra e começando a fazer artefatos de pedra para usá-los para caçar e comer. Você pode imaginar como seria uma faca e um garfo naquele tempo? Não por acaso, os cientistas chamam a descoberta de Stonehenge subaquático. Acredita-se que ambos os locais tenham sido construídos no mesmo período.
Veja, Stonehenge remonta a cerca de 3.100 anos antes de Cristo. Os dois carregam uma característica distinta de monumentos de pedra construídos em círculo. Sem mencionar o fato de que os pesquisadores também não descobriram por que diabos nossos ancestrais sentiriam a necessidade de erguer algo como o Stonehenge. Bem, o mistério do Lago de Constança ainda não foi resolvido. Quem eram os povos neolíticos da área? E com que propósito tiveram tanto trabalho e esforço para pôr de pé este enorme local de pedra? Em seguida, vamos para um passeio pelas Ilhas Ryukyu, perto da costa do Japão. Você está mergulhando fundo em um sítio arqueológico, mas devo alertar, as águas do Oceano Pacífico estão longe de ser calmas. Não demora muito para ver uma enorme estrutura, graças à luz do sol que brilha no fundo do mar. A princípio parecem as ruínas de Machu Picchu, no Peru. Ao se aproximar de lá, você lentamente descobre uma estrutura em forma de pirâmide, arcos, escadas. É algo que poderia facilmente ser um palácio ou castelo. Seria um sinal de atividade humana? O que você acabou de ver é conhecido hoje como o Monumento Yonaguni, que também atende pelo nome de Atlantis do Japão. Todo o complexo tem aproximadamente o tamanho de 5 campos de futebol e a altura de um prédio de 5 andares. Sua característica mais surpreendente são seus amplos terraços. Exploradores e cientistas acreditam que Yonaguni pode ter 10.000 anos, mas se é uma estrutura feita pelo homem ou uma formação natural ainda está em debate. Para o principal geólogo marinho do Japão, o professor Masaaki Kimura, Yonaguni é a herança de uma civilização perdida. Kimura mergulhou no fundo do oceano para explorar as ruínas mais de 100 vezes nos últimos 10 anos. Segundo ele, há sinais claros de atividade humana lá embaixo. Na superfície do monumento, há uma concavidade em forma de triângulo que é um símbolo histórico das fontes de água da região. E também uma tartaruga gigante esculpida no lado leste da estrutura. De acordo com o professor, esse animal tem um importante significado cultural. Várias peças de ferramentas de pedra foram recuperadas do local, cuja idade estimada é de cerca de 10.000 anos. No entanto, nem todos os cientistas apoiam essa teoria. Para muitos, Yonaguni é o resultado de milhares de anos de erosão. O fato de ser composto por uma rocha maciça os leva a acreditar que não foi feito pelo homem. As bordas definidas e as superfícies planas lembram uma formação natural na Irlanda do Norte, conhecida como Calçada dos Gigantes. As colunas de basalto parecem as ruínas de um palácio, mas na verdade são resultados da atividade vulcânica da região. Agora você está voando para a costa da Grécia, a 4 horas de distância de Atenas. Mais especificamente, está na península do Peloponeso. Aí tira a poeira de um velho snorkel e sai para um mergulho livre em um dia ensolarado. Algum tempo depois, começa a perceber padrões no fundo do mar. 4 metros abaixo da superfície, contornos de objetos familiares começam a aparecer, um por um. Enquanto continua nadando, o que parece ser uma cidade inteira surge diante de seus olhos. Você está se perguntando como a água pode ter tomado tudo. As rochas estão perfeitamente alinhadas no que parece ser a fundação de um edifício. Esta é Pavlopetri, uma cidade antiga da qual provavelmente nunca ouviu falar antes. Ela foi descoberta por Nicholas Fleming, um oceanógrafo britânico que estava de férias na Grécia. Ele ouviu rumores sobre a existência de Pavlopetri e de fato encontrou vários artefatos no fundo do mar. Então voltou para a área 1 ano depois com uma equipe. Eles viram um local cheio de potes, recipientes de armazenamento e ferramentas. Uma pedra de moinho, por exemplo, é uma ferramenta usada para moer grãos e transformá-los em farinha. Várias ânforas indicam que o assentamento remonta à Idade do Bronze, há 5.500 anos, quando as pessoas começaram a viver em vilarejos. Acredita-se que a ocupação tenha existido por mais de 2.400 anos. Hoje, Pavlopetri é considerada a localidade submersa mais antiga já descoberta. E o que é impressionante é que não era uma simples aldeia, e sim uma vibrante cidade portuária com edifícios de pedra, um mercado, ruas e até praças. A próxima parada de nossa viagem é uma das cidades subaquáticas mais famosas da atualidade, transformada em parque arqueológico. Port Royal, na Jamaica, existe apenas abaixo da superfície, mas em 1692 era uma das mais ricas do hemisfério ocidental. E também o centro do Império Britânico na época, além de uma importante área comercial que atraía pessoas de toda a região. Ainda foi o lar de piratas do Caribe da vida real. Na manhã de 7 de junho de 1692, o povo de Port Royal teve um destino diferente do que provavelmente esperava. A cidade acordou tremendo.
As pessoas foram jogadas para fora de suas camas pelo poder de um grande terremoto, classificado como 7.5 na escala Richter. Um sobrevivente disse que viu a Terra se abrindo e engolindo tudo. O que ele disse pode ser verdade, já que Port Royal foi construída principalmente na areia. O solo engoliu edifícios, estradas, tudo. Geysers entraram em erupção e finalmente ondas do tamanho de prédios de 10 andares atingiram o local. Uma enorme faixa de terra desapareceu sob a água. Surpreendentemente, a maioria dos restos do século XVII ainda está em boas condições, sob 12 metros de água. Os arqueólogos encontraram tavernas, depósitos, cozinhas e edifícios recreativos usados para diversos fins. Também é possível ver uma grande estátua de leão, uma ponte submersa e muitos arcos pitorescos. Claro, deixei o melhor para o final: a Índia. Ao largo de sua costa encontra-se outra maravilha subaquática, um lugar conhecido como a cidade perdida de Cambai, no Golfo com um nome semelhante. Permaneceu sem ser descoberto até 2001, quando o Instituto Nacional de Tecnologia de Oceano fez uma avaliação rotineira da água. Com a ajuda de um sonar, que envia uma onda de som para o fundo do mar, foi encontrado algo muito abaixo da superfície. As imagens mostraram formas geométricas bem definidas espalhadas ao longo de um trecho de 8 quilômetros. Os restos datam de mais de 9.500 anos atrás, o que significa que esta civilização foi perdida por volta do final da Idade do Gelo. Os detritos recuperados incluíam material de construção, cerâmica, miçangas, esculturas e até ossos. Os cientistas discutem se esses artefatos são realmente dali, mas se realmente forem, então a cidade perdida de Cambai pode ser a civilização mais antiga do mundo. Recentemente, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente que pode mudar todo o curso da exploração de Marte. Aparentemente, há oceanos de água líquida no planeta vermelho. Portanto, o futuro parece brilhante. Poderíamos usá-la para apoiar futuras missões e até mesmo nos mudarmos para lá, já que não precisaríamos nos preocupar com a obtenção desse precioso líquido, certo? Bem, há um grande problema. Esses oceanos estão no interior do planeta, tão fundo que não é provável que cheguemos lá. Pelo menos é o que afirma uma nova análise de dados sísmicos coletados pela sonda Mars Insight. Enormes reservas de água líquida parecem ser a melhor explicação para algumas peculiaridades sísmicas do planeta vermelho. Assim, toda essa água preciosa está fora de nosso alcance, mas precisamos encontrá-la para resolver o quebra-cabeça da história aquática de nosso vizinho corado e empoeirado. E a primeira coisa que precisamos fazer é identificar o local e o quanto dela o planeta está escondendo. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Agora, nossos rovers estão correndo pela superfície do planeta vermelho, coletando todos os dados disponíveis sobre a geologia da superfície. E está ficando cada vez mais óbvio que Marte já foi coberto por água. Muitos fatores, desde os terrenos marcianos até os antigos leitos secos de lagos e deltas, sugerem que houve uma época em que o planeta era bastante macio. Atualmente, ainda há um pouco de água na superfície e logo abaixo dela, mas está na forma de gelo e não chega nem perto do que havia no passado antigo. Para entender a quantidade que poderia ter existido no planeta vermelho há bilhões de anos, precisamos saber para onde ela foi. Há 2 pontos para onde poderia ter ido, para o espaço ou para o interior de Marte. Então, ela poderia ter sido isolada como reservatórios de líquido ou depósitos de gelo. Atualmente, não temos nenhuma maneira de medir a quantidade que vazou. Mas agora, finalmente, podemos saber mais sobre o centro pegajoso do planeta vermelho. Tudo graças ao módulo de aterrissagem Mars Insight, que não está mais em operação. No entanto, de novembro de 2018 a dezembro de 2022, ele estava ouvindo zumbidos e ruídos e monitorando a atividade abaixo de seus pés. O fato é que as ondas acústicas geradas pela atividade sísmica nas profundezas do planeta podem mudar de acordo com a composição e a densidade do material pelo qual se movem. E os cientistas podem obter muitas informações analisando o comportamento das ondas sísmicas. Nesse caso, usaram um modelo semelhante aos empregados para mapear campos de petróleo e aquíferos subterrâneos em nosso planeta natal. Em seguida, com a ajuda desse modelo, analisaram os dados coletados pela Insight em Marte. Assim, descobriram que a melhor explicação poderia ser a existência de uma camada de rochas fraturadas, cujas rachaduras estavam cheias de água nas profundezas da superfície do planeta vermelho.
Essa camada poderia estar a uma profundidade de 11 a 19 quilômetros. É por isso que seria extremamente difícil para as futuras missões chegarem até ela. A nova descoberta pode nos ajudar ainda a entender o ciclo da água marciana. A confirmação da existência de um grande reservatório de água líquida pode nos ajudar a dar uma olhada em como o clima em Marte costumava ser ou como poderia ser um dia. E se Marte já teve muita água, poderia ter sido habitável no passado antigo e se tornar habitável no futuro. Ela é essencial para a vida como a conhecemos. Portanto, os reservatórios subterrâneos ali já poderiam ser habitáveis. Talvez, enquanto conversamos, micro-organismos minúsculos ou até mesmo algumas criaturas com tentáculos estejam vivendo suas vidas no conforto de seu lar subterrâneo. Na Terra, minas superprofundas abrigam vida, e o fundo do oceano, com suas imensas e inacreditáveis pressões, também não é desprovido de vida. Até o momento, não encontramos nenhuma evidência de vida em Marte, mas por enquanto, parece que esse lugar tem o potencial de sustentar a vida. Os dados da InSight mostraram que não é provável que haja muito gelo de água na crosta superior do planeta, pelo menos na região ao redor da sonda. Mas se for constatado que existe uma camada rica em água mais profunda abaixo da superfície e que se estende ao redor de todo o globo, então haveria o suficiente para preencher antigos leitos oceânicos e até mais. Marte não é o único lugar fora da Terra onde há água ou no qual poderemos encontrá-la um dia. Veja a boa e velha Lua, por exemplo. No satélite natural da Terra, o líquido precioso pode ser encontrado em toda a superfície. Mas não do tipo que você pode estar imaginando. Ele permanece principalmente como gelo e está distribuído de forma desigual. Por exemplo, os polos da Lua são as regiões que nunca recebem luz solar. Essa é a razão pela qual são extremamente frias. Assim, não é de se admirar que haja muito gelo lá. Nessas áreas, ele também é frequentemente misturado com o solo lunar e se esconde bem abaixo da superfície. Depois, há Encéladus, a sexta maior lua de Saturno. Na realidade, ela não é tão grande assim, apenas 505 quilômetros de diâmetro. Em outras palavras, é pequeno o suficiente para caber dentro do Arizona. Nós deveríamos tentar isso. É interessante notar que quando a sonda espacial Cassini chegou a Saturno, os pesquisadores esperavam que Encéladus fosse uma bola de gelo congelada. Mas o que viram foram plumas de partículas de gelo e vapor de água saindo de geysers na superfície da Lua. Ficou claro que havia um oceano enorme entre o núcleo rochoso da Lua e sua concha de gelo. Depois, há a Lua Europa de Júpiter. Os cientistas acreditam que esse mundo é um dos lugares mais promissores do Sistema Solar no que diz respeito à busca de novas formas de vida. Isso porque tem um enorme oceano de água salgada com uma profundidade que varia de 65 a 160 quilômetros. E, embora esteja sob uma camada de gelo que provavelmente tem de 15 a 30 quilômetros de espessura, ainda é potencialmente habitável. Os astrônomos acreditam que plumas de água podem irromper de rachaduras na camada de gelo e liberar o conteúdo do oceano da Lua no espaço. A temperatura, a pressão e a química são muito diferentes em Europa, e os astrônomos ainda não têm certeza de como o gelo se comporta lá. Essa é a principal razão pela qual eles ainda não descobriram a profundidade ou o tamanho dos reservatórios de água em Europa e quanto tempo precisam para recongelar. Mas de todos os lugares onde poderíamos encontrar água no universo, o mais bizarro é provavelmente o espaço aberto. Em novembro de 2011, 2 equipes de astrônomos descobriram uma nuvem de água flutuando livremente entre as estrelas. Esse foi o maior e mais distante reservatório já detectado. Portanto, essa enorme nuvem de vapor de água circunda um buraco negro, mas não um qualquer. Esse é um quasar localizado a 12 bilhões de anos-luz de distância da Terra. As condições em torno dele devem ser realmente especiais para criar uma quantidade tão grande de líquido. Essa nuvem contém 140 trilhões de vezes o volume de toda a água da Terra. Isso é suficiente para dar a cada pessoa do planeta o equivalente a um planeta inteiro de água 20 mil vezes. Parece incrível, não é? Mas há algo ainda mais legal. Os astrônomos acham que essa nuvem se formou apenas 1,6 bilhões de anos após o início do próprio universo. Essa descoberta é mais um sinal de que a água está presente em todo o cosmos, mesmo em seus primórdios. Mas o mais importante é que, até descobrirem isso, nunca haviam detectado vapor de água tão distante no tempo. É claro que ela existe em nossa galáxia Via Láctea, mas a maior parte está congelada em gelo sólido. Essa descoberta realmente amplia os limites do que sabemos sobre ela no universo.
Se você pudesse entrar na máquina do tempo e viajar de volta a 1969, veria algo espetacular. O que está diante de seus olhos não é um deserto aleatório. É uma das cachoeiras mais poderosas, completamente seca. No verão e no outono de 1969, o lado americano das cataratas do Niágara ficou sem água. Isso durou 6 meses. Os pesquisadores queriam estudar a face rochosa das quedas e temiam que se tornasse muito instável por causa da erosão, processo em que as forças naturais, como a água e o vento, desgastam os materiais de terra. Por exemplo, se você vir o gelo glacial ficar lamacento, isso significa que a erosão está acontecendo. 3 quedas d'água que cruzam a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos juntas formam algo que conhecemos como as magníficas cataratas do Niágara. As canadenses, que ficam principalmente do lado do Canadá, divididas por Goat Island. As americanas no lado dos Estados Unidos. E a Véu da Noiva, que é a menor de todas e fica do lado americano, mas separada das demais por Luna Island. Os Estados Unidos e o Canadá não têm uma fronteira natural legal? Muitos não acreditavam que poderíamos realmente ir contra a natureza selvagem e impedir que quantidades tão insanas de água fluíssem. Mas conseguimos! Foi necessária uma barragem de 180 metros através do enorme rio Niágara para realmente obstruir essas cachoeiras surpreendentes. Isso significa que foi preciso desviar 270 mil litros de água a cada segundo para que o fluxo restante viajasse sobre as canadenses. Mais de 27 mil toneladas de rocha foram usadas para construir essa barragem, e mais de 1.000 caminhões carregaram as pedras no quente verão de 1969. Em 12 de junho, as cataratas americanas pararam depois de um fluxo contínuo de mais de 12 mil anos. Então as canadenses pegaram o volume extra e o absorveram para que a pesquisa pudesse ser feita. Mas os moradores ainda estavam preocupados. Eles sabiam que não era possível controlar tamanha quantidade de água, temiam que ela tomasse um rumo diferente e causasse uma inundação catastrófica. Tinham receio também de que os turistas não fossem mais se as equipes não conseguissem fazer a cachoeira voltar a fluir como antes. Mas eles continuaram chegando, mesmo naquele verão. E tiveram uma chance única de ver algo que ninguém jamais havia visto antes ou depois. Durante esse período havia até uma passarela temporária construída a apenas 5 metros de distância da borda das quedas que, naquele período, estavam secas. Ela ajudou os trabalhadores a limpar o fundo do que costumava ser um rio. Assim, os turistas podiam ir até lá e explorar a paisagem selvagem das cachoeiras que geralmente ficavam debaixo d'água, hostis e nada acessíveis aos visitantes. Enquanto exploravam o fundo seco, os pesquisadores se depararam com milhões de moedas diferentes que as pessoas jogaram na água ao longo de décadas, talvez para fazer um desejo ou para algum outro propósito. Uau, um cofrinho das cataratas do Niágara! Eles removeram a maioria delas. Eu me pergunto quem ficou com elas. Mas nas últimas 2 décadas, mais e mais turistas têm ido para lá. Imagine todas as coisas que poderiam ser encontradas agora. Mais moedas, é claro, mas também câmeras perdidas, drones errantes, celulares e outras coisas que visitantes descuidados podem acidentalmente deixar cair. A ideia de retirar toda a água e transformar as cataratas do Niágara em um deserto provou ser possível, mas pode ser necessário fazer isso novamente. Em 2020, a mídia informou que 2 pontes para pedestres precisavam ser substituídas ou consertadas. E não à toa, já que elas têm quase 120 anos. Essas pontes estão localizadas acima das corredeiras. Os especialistas discutiram se deveriam desviar a água mais uma vez ou não. Muito se fala sobre as cataratas do Niágara, e alguns acreditam que estão entre as mais altas do mundo. Mas a verdade é que não são. Elas são famosas, preciosas e de tirar o fôlego, mas quando se trata de altura, existem quase 500 outras em todo o planeta que são maiores. Tomemos como exemplo Salto Ángel, na Venezuela, com mais de 975 metros. Mas o que torna as cataratas do Niágara tão especiais é a quantidade de água que flui por elas. Cachoeiras muito altas não costumam ter grandes volumes. A combinação de toda aquela imensidão de água e a altura é o que torna as do Niágara tão impressionantes. Além disso, elas podem estar entre as mais rápidas do nosso planeta. O rio Niágara surgiu após a última idade do gelo, junto com toda a bacia dos Grandes Lagos. O rio Niágara faz parte dela. 18 mil anos atrás, esta incrível cachoeira não existia. Mantos de gelo cobriam a área do sul de Ontário e tinham de 1,5 km a 3 metros de espessura.
À medida que as camadas de gelo se moviam para o sul, foram criando bacias dos grandes lagos, que então derreteram, liberando enormes quantidades de água. Geralmente, a que bebemos é fóssil. Apenas 1% se renova ao longo do ano, sendo os 99% restantes provenientes de mantos de gelo. A península do Niágara não fica sob o gelo há quase 12.500 anos. À medida que ele derreteu, as águas resultantes começaram a fluir para o que mais tarde se transformou no Rio Niágara, nos lagos Erie e Ontário. Demorou muito, mas o volume acabou erodindo as falésias e formando essas cachoeiras espetaculares. Você já deve ter notado que o Rio Niágara é incrivelmente verde. Essa cor específica nos diz o quão poderosa é a água quando se trata de erosão. A cada minuto, as cataratas do Niágara expelem mais de 60 toneladas de minerais dissolvidos. Tudo isso, junto com o sal também dissolvido e rocha finamente moída, torna a cor tão magnífica. Quem vive nos Estados Unidos e no Canadá, ou mais precisamente mais de 1 milhão de pessoas que têm acesso à área, utilizam o Niágara para diversos fins. Por exemplo, pescar, obter água potável, fazer atividades recreativas, incluindo natação, passeios de barco e observação de pássaros, produzindo energia hidrelétrica e muito mais. A primeira usina do mundo foi construída no final do século XIX e ficava bem ao lado das cataratas. Logo começou a valer a pena porque as pessoas estavam recebendo eletricidade dela, mas ela podia viajar por apenas 90 metros, então algo precisava ser melhorado ali. Nikola Tesla foi quem aceitou o desafio e fez as mudanças necessárias. Ele descobriu que a eletricidade poderia percorrer longas distâncias se uma corrente alternada fosse usada. Hoje, várias usinas de energia das cataratas do Niágara fornecem mais de 2 milhões de quilowatts de energia. Ok, vou te contar outra coisa interessante. 1969 não foi a única vez em que essas cachoeiras pararam. Em 1848, a água não fluiu por lá por até 40 horas. Elas já eram muito populares entre os turistas e uma fonte útil de energia para a população local, então não é de admirar que tenham surtado. A culpa foi da natureza desta vez. O gelo bloqueou a nascente do rio. Um fazendeiro americano foi o primeiro a perceber isso. Era 29 de março e ele saiu para caminhar pouco antes da meia-noite. Logo percebeu que não conseguia ouvir o poderoso rugido das cataratas. Então rapidamente foi até a beira do rio e ficou lá em estado de choque. Quase não havia água. Fábricas e usinas tiveram que fechar porque dependiam dela. Tartarugas estavam apenas vagando, peixes não sobreviveram. Algumas pessoas passeavam pelo fundo do rio, levando pequenas coisas que encontravam de recordação. Mas 2 dias depois, em 31 de março, ouviu-se um estrondo distante vindo dali. Ele foi ficando mais próximo e mais alto até que uma parede de água apareceu diante dos olhos do público. Assim, uma das maiores atrações do mundo, visitada por milhões de turistas todos os anos, voltou a funcionar, magnífica e no final invencível, como deveria ser.